Salve o nome do Cordeiro do Pai, Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Deus. Amado, vamos para o Santo Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. Aleluia. Ô, meu querido, Pai, irmã, Pai, querido. Aleluia, amado. Beijo do coração, querido. Todos amém? Amém? Diz assim a palavra do Eterno. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam um sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, amado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, amado. Amados, para quem não está acompanhando os estudos escatológicos que nós estamos fazendo, aconselho você visitar o canal e assistir às mensagens pertinentes ao assunto de hoje, o milênio. Nós vamos fazer a parte 2, tem a parte 1, você vai ficar mais inserido dentro do contexto. Mas ali tem uma série de mensagens que eu julgo importante, a ordem cronológica dos eventos, sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição, sobre a segunda ressurreição, sobre a glorificação de nossos corpos, que tipo de corpos nós teremos após a ressurreição. Então, eu julgo importante você entrar, se você ainda não entrou no canal,
lá tem a playlist Apocalipse puro e simples, e você vai ter toda essa gama de estudos e mensagens para você estudar e ficar bem inteirado nesse assunto tão estupendo, amado, que é o Apocalipse, que é a profecia que promove esperança à igreja. Eu sempre gosto de enfatizar isso, que o Apocalipse não é para causar terror, não é para causar medo, pânico. O Apocalipse, ele é para promover esperança, fé, expectativa, de ver a grandiosidade do plano de Deus, aquilo que Deus elaborou e deixou descrito na sua palavra, e até aquilo que ele não deixou descrito, o que eu chamo de eternidade não revelada. E a igreja vai experimentar isso. Mas a partir do momento que a igreja tem um entendimento da nossa fé, da nossa esperança, isso faz com que a gente tenha fé. E a ressurreição é um dos fundamentos da nossa fé. Paulo disse que se não há ressurreição, a nossa fé é vã. E ainda assim, nós permaneceríamos nos nossos pecados. Então se faz necessário nós mergulharmos, lermos o Apocalipse, lermos 2 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, nós lermos 1 Coríntios, capítulo 15, que isso, Daniel, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 12, que isso vai dando uma gama de informações com que a gente vá entendendo o Apocalipse, que é como se fosse um diagrama, como se fosse um quebra-cabeça que nós temos que ir montando peça por peça para ir assim e decifrando. Vamos recapitular minimamente, de maneira bem sucinta, a última oportunidade. No capítulo 20, no versículo 1, nós vemos que Satanás ele é preso. Ele é preso por um período de 1000 anos. A Bíblia mostra um anjo, e esse anjo aqui você vê que ele é poderoso, amado. E ele tem uma autoridade dada por Deus de ter uma chave. Eu dei até um exemplo aqui, a Bia ela estava, eu perguntei, alguém tem a chave aqui? Aí Bia, eu tenho. Eu falei, você pode me dar? Ela me deu. O ato dela me dar a chave, ela me condiciona a eu ter a liberdade, a autoridade de entrar na casa dela a hora que eu bem entendo e fechar a casa dela na hora que eu bem entendo. Deus deu a esse anjo uma autoridade de prender Satanás em uma grande cadeia e o lançar no abismo e ali o encerrar por 1000 anos. Haja vista que nós lemos aqui Apocalipse 19, e por que fora importante nós lermos Apocalipse 19? Porque fala que o Senhor, ele vem, e ele vem com seus santos anjos, para destruir quem? A besta e o falso profeta, que estava perseguindo, martirizando a igreja, na metade da última semana de Daniel, a semana escatológica, não de dias, mas de ano, que é uma semana de 7 anos, que ela é quebrada quando a besta, o anticristo, ele quebra o acordo. E a partir de então, da metade da última semana de Daniel, ele passa a perseguir a igreja que não se submeteu ao seu governo. E com isso, ele vai fazer uma perseguição ferrenha, onde alguns serão encarcerados, outros martirizados, e outros, por algum motivo, lograrão êxito de permanecerem vivos. É onde o apóstolo Paulo diz que nós, o apóstolo Paulo está falando dele inserido, ele está falando da igreja que estará viva naquele momento, no momento em que Cristo vir. E ele diz, e nós, os que ficarmos vivos, não vamos preceder os que morreram, tanto desde o primeiro justo, que é Abel, até o último santo daquele exato momento. Ele diz, nós não vamos preceder os que morreram, porque antes eles ressuscitarão primeiro, a primeira ressurreição, e nós, a igreja escatológica, que estará viva para aquele período, seremos transformados.
no momento, num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta. E aí seremos arrebatados e estaremos com o Senhor, segundo a Tessalonicenses, encontraremos com o Senhor nos ares. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Por que para sempre com o Senhor? Porque aonde o Senhor ir, a igreja estará. E o Senhor, para onde que ele virá? Ele virá para a terra, para estabelecer o seu reino milenar. E isso, ele tem que fazer o quê? Destruir a besta, o falso profeta, que perseguiu a igreja. Nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 19. E no versículo 21, ele diz que os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Esse aqui é o Senhor, que a gente vai ver lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, que, olha só o poder de Deus, amado, que a forma de Deus destruir o falso profeta e a besta é só com uma palavra de ordem que sai da boca dele. Ele vai destruir a besta e o falso profeta, que terá um governo, amado, tão poderoso, mas tão vasto, que ele é comparado a governos, a impérios posteriores: babilônio, assírio, grego macedônio, império romano. Mas ele será ultra mega power, feroz, muito mais poderoso. E ele será destruído de maneira muito singular pelo Senhor na sua vinda. E aí o Senhor, ele vai e prende Satanás. Prende Satanás. Apocalipse 20, versículo 1 e 2. E ele lança no abismo. No versículo 4, João, ele tem uma visão, ele continua tendo uma visão, e ele vê tronos. Tronos fala de governo, fala de domínio, fala de autoridade. E ele diz: e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E ele vai dizer quem são. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam um sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quem vai estar nesse trono? Aqueles que foram degolados, martirizados, mortos, e os que tiveram o seu corpo transformado com o Senhor. E eles vão reinar junto com Cristo durante esse período de 1000 anos. Cristo e a igreja julgando essas nações. E nós vimos na última oportunidade o que é julgar. Julgar é colocar separado, colocar à parte, selecionar, escolher, determinar, resolver, decretar, presidir, com poder, emitir decisões. Então, o Senhor, junto da igreja, ele vai fazer essa separação, e a igreja vai governar junto com Cristo. Nós pegamos, por exemplo, o texto bíblico de Mateus 25, que onde o Senhor, ele faz essa separação entre bodes e ovelhas, justos e injustos. E ele vai falando: eu tive fome, você me deram de comer; tive sede, você me deram de beber; eu estava nu, vocês me vestiram; eu estava preso, enfermo, e vocês foram me ver. E os justos vão falar: quando que nós fizemos isso, Senhor? Quando a um dos pequeninos vocês fizeram, a mim me fizeram. E ele vai falar a mesma coisa para os bodes: eu tive nu, vocês não me vestiram; tive sede, vocês não me deram de beber; eu estava encarcerado, enfermo, vocês não foram me visitar. Mas quando que nós não te fizemos isso? Quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Ele vai falar assim no versículo 41: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome. Ele vai falar isso daí, e lá no finalzinho ele dá o seu decreto: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja, ela reinará
com Cristo no milênio literal. Assim nós cremos, literal, com o corpo glorificado, onde esse corpo ele é descrito lá em 1 Coríntios capítulo 15 como um corpo incorruptível. E nós vimos a característica desse corpo na representação do primeiro, que é Cristo, a primícia dos que morreram, que é um corpo que ele tem uma estrutura totalmente singular, totalmente singular. Em alguns momentos, esse corpo ele atravessa a parede. Em alguns outros momentos, Cristo fala: toca aqui, porque um espírito não tem essa estrutura, não tem corpo, não tem carne, não tem osso. Toca. E Tomé toca. E esse corpo, ele diz: tem algo para comer? Tem. E ele come, ele bebe. Ele encontra os discípulos no caminho de Emaús e os discípulos não conseguem identificar que é o Senhor. E quando o Senhor se revela a ele, ele simplesmente desaparece daquele local e já aparece em outro lugar. Ou seja, é um corpo que ele não está preso ao tempo, ao espaço, ao limite. É um corpo ilimitado. Ele não tem limite, não tem fronteira. E é esse tipo de corpo, semelhante ao de Jesus, não igual. Tenha isso na sua mente. Não é igual ao de Jesus, amado. É semelhante. O nosso corpo glorificado é igual ao dos anjos. Foi Jesus que disse isso. E na ressurreição? Se casam, se dão em casamento, os saduceus perguntam. Jesus: não. Na ressurreição, eles serão semelhantes aos anjos. Não se casam, nem se dão em casamento. Então, nosso corpo é similar ao dos anjos. E nós temos aqui uma série de exemplos em que os anjos eles manifestam o seu poder, a sua grandeza, e é assim que a igreja terá esse corpo. Sendo que nem todo mundo, nós vimos isso na última oportunidade, sendo que nem todos os seres humanos, e nem tampouco a terra, será de toda destruída, e nem todo ser humano morrerá. Ficará um povo aqui, ficará um povo que a Bíblia chama de nações. E quem serão essas nações? Como que essas nações vão coabitar com a igreja aqui? Que tipo de estrutura? Que tipo de condição? Como que eles vão sobreviver ou viver no milênio? Como? É isso que a gente vai tentar, numa certa medida, dissecar hoje, nessa noite. Eu queria te convidar a abrir em Isaías capítulo 2, versículo 4. Esse capítulo de Isaías, esse versículo, ele expressa a harmonia que terá no período milenar das nações que sobreviverão e estarão no milênio. Essa será uma das características. E diz assim: todos abriram? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Diz assim: e ele exercerá o seu juízo, ele aqui é Cristo, sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em o quê? Em enxadões, não é isso que está aí? E as suas lanças em o quê? Foice. E não levantará espada nação contra nação, e nem aprenderão mais a fazer o quê? A guerrear. Então, de maneira profética, Isaías, olha para mim, Isaías, ele está profetizando que no período milenar do governo, do reino de Cristo, as guerras cessarão, a violência cessará, a morte se extinguirá, por ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula, uma pausa grande. Mas ele profetiza que ele governará, repreenderá, e essa repreensão dada por Cristo, ela será obedecida, onde essas nações vão converter as suas espadas em enxadas, suas lanças em foices, e eles não vão mais se levantar um contra os outros
e nem mais aprenderão a guerrear. Está tendo agora na França, na Alemanha, eles estão recrutando, amado, robustecendo os seus exércitos. Estão recrutando mais jovens, robustecendo. Para que isso? Por que disso? Qual a intenção para isso? E são países pequenos, tá? Países pequenos. Mas estão robustecendo. Porque há no coração dessas nações o anseio por guerra, o anseio por morticínio, o anseio por dominação. Mas no reino de Cristo isso não vai acontecer mais. Haverá harmonia entre as nações no período milenar. E para que isso? Ou por que disso? Porque aqueles que sobreviverão terão na sua mente o passado. E o passado que tinham era de quê? Do governo do anticristo. E como foi o último retrato, a última imagem? Retrato, essa palavra é velha, hein? Retrato. Caramba! Foto, né? Foto. E qual foi a última foto? Qual a última imagem que está na mente daqueles que sobreviveram? O governo tirano, cruel, truculento, violento do anticristo, que martirizou, prendeu, matou, decapitou, degolou, deixou o corpo das testemunhas, que nós vimos ali que é uma representação da igreja no período tribulacional, exposto, ou seja, um ato de humilhação, um ato de não ter a dignidade. Então, o governo do anticristo vai ser assim. Ele vai querer tirar a dignidade, a moral, o respeito, e expor a vexação, o opróbrio. E Cristo vai apresentar totalmente o oposto disso. Um reino de paz, de equilíbrio, prosperidade, respeito, equidade e justiça. E as nações vão olhar e falar: por que nós não cremos? Por que a gente não acreditou na mensagem pregada pela igreja? Por que a gente não se arrependeu dos nossos crimes, da nossa idolatria? O texto de Apocalipse diz isso. Eu não lembro agora o texto, era para me colocar, mas veio aqui na mente. Que eles não se arrependem, irmão, dos seus crimes, da sua idolatria, dos seus ídolos, e vão blasfemar contra Deus. Porque eles vão ver as taças da ira de Deus sendo derramadas, até que a última trombeta seja tocada, e eles não vão se arrepender, mas vão blasfemar, vão murmurar. Mas o advento do Messias, o reino e o poder do Messias, é totalmente diferente. E a irmã Sandra, ela fez uma observação muito pertinente em Isaías capítulo 11, que fala do remanescente, não é isso, irmã? Ou, dependendo da tradução, resíduos. Algumas traduções está remanescente, outras traduções resíduo do meu povo, remanescente do meu povo. Então ela perguntou: pastor, quem é esse remanescente? Quem é esse resíduo? O que quer dizer esse negócio aí? E eu sempre, amado, dou a seguinte orientação: além do texto, além do versículo, leia todo o capítulo e leia também capítulos anteriores e posteriores e textos correlacionados àquela informação, para que você tenha de fato uma atestação daquilo que o profeta ou o texto bíblico realmente está querendo dizer. Então, antes de nós lermos Isaías 11, olha só o que o profeta está dizendo no capítulo 9 e no capítulo 10. Volta só um pouquinho a folha. Vamos lá. Para a gente entender o que é o remanescente, que aponta para o período milenar. Amém? Vamos lá. Versículo 1. Capítulo 9 de Isaías, versículo 1. Só para você ter uma noção, e aqui eu já quero deixar logo essa informação. Leia todo o capítulo 9, assim que você estiver em casa. Leia todo o capítulo 10, leia todo o capítulo 11, ok? E aqui no capítulo 9 fala do advento e o poder do Messias, a manifestação e o poder que esse Messias terá. Vamos lá. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida,
ele envelheceu. Nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos, a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegraram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como foi no dia dos midianitas. Olha só o que ele está trazendo à memória. Ele está falando: eu vou quebrar esse jugo, e vocês vão se alegrar quando eu quebrar. Vocês vão se alegrar como alguém que ceifa, como alguém que reparte os despojos. Por exemplo, amado, olha só um pouquinho aqui, só para você entender o que ele está falando. Quem tem pé de fruta aqui em casa aqui? Pé de fruta, algum pé de fruta? Esse seu pé de fruta, ele está dando fruta nesse momento agora? Tá. O seu é de quê? Acerola. E o seu, irmão, é de quê? Acerola e figo. Acerola aí? Figo. Figo. Quem mais levantou? Manga. Traz uma sacola se estiver lá, mano. Dá um suquinho macio. E o seu, Santa, é de quê? Limão e mamão, limão e mamão, uma coisa boa, maravilhosa, suquinho de limonada. Lá em casa também é acerola. Tem acerola, laranja, goiaba. Mas o que, Santa, tem lá? Amora. E nesse ano, nosso pé de amora e de acerola também está assim, dando fruto, irmão. Minha dona falou: vou levar um pouquinho para minha sogra. Eu já olhei assim: meu sogro vai fazer tudo. Mas vai levar para quê? Não está dando espaço aqui. Eu falei: tá bom, pode levar, pode levar. Não dá uma alegria quando você vai colhendo a fruta assim? Não traz uma satisfação, uma alegria? Aí você faz o suco, você bebe. Disposto de guerra é o seguinte: você guerreou aquela coisa toda e você vai lá pegar o que lhe pode ser útil. E você vai vendo, amado, dinheiro, armamento, móveis, casa, você vai vendo tudo que pode ser útil. Aquilo traz alegria. A fruta, quando você colhe, tem alegria. O que ele está falando é: quando eu destruir o cetro do seu opressor, e qual será o cetro opressor da igreja ou do mundo no último tempo? O cetro do opressor do governo do anticristo. Quando ele quebrar, amado, ele começar a nos dar esses frutos. Que fruto que ele está falando? O galardão, a transformação de nossos corpos, ver o Senhor como ele é. Nós vamos se alegrar. Vamos se alegrar. Se eu não me engano, Mateus capítulo 5, ele fala: olha só, quando vos injuriarem, quando mentirem, quando disserem todo mal contra vós, quando vos perseguirem, e assim fizeram os profetas que vieram ante vós, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão diante do Pai que está no céu. Ele diz: bem-aventurado aquele que tem um coração limpo, puro, porque eles verão a Deus. E como que nós vamos ter um coração limpo e puro? Quando o nosso corpo for totalmente glorificado. E aí nós vamos ver o Senhor como ele é, aleluia. E nós vamos se alegrar. Nós não vamos se alegrar porque a gente escolheu um sapo simplesmente de acerola, um sapo de amora, ou de manga, ou de limão, ou de mamão. Nós vamos se alegrar porque nós vamos ver o nosso Deus como ele é. E louvado seja o nome do Senhor por isso. É isso que o profeta está profetizando. Ele diz assim, ó, o povo de Israel na época, como no dia do midianita, porque era um povo peculiar a eles. Para a gente no futuro será outro povo. Versículo 5: porque toda a armadura daqueles que pelejavam com o ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino, olha a manifestação, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Olha isso aqui, amado. Pai da Eternidade. É quem criou. A eternidade é uma criação. Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o nosso Deus, amado.
é Jesus Cristo, Senhor. Então ele está profetizando essa esperança. Olha só, vai acabar. Olha só, por mais que vocês estão sendo oprimidos como fora pelos midianitas, eu vou quebrar esse jugo, eu vou destruir essa opressão, vocês serão libertos. E quando vocês receberem a libertação, vocês vão jubilar. Capítulo 10, leia todo o capítulo 9. Capítulo 10. No capítulo 10, ele começa a decretar o juízo sobre a Assíria. Um tipo de um império opressor. Aí os que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade. Lembra que o anticristo, ele vai mudar a lei e a estação. Ele vai mudar. E ele está dando um oráculo de maldição. Ai daqueles que decretam leis injustas para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós, outros, no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-los-ei contra uma nação hipócrita, e contra um povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roubem a presa, e lhe tome despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, e com a lama das ruas. Versículo 7. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim imagine, antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel, olha aí, versículo 20, eu já falei para o 20, os resíduos de Israel, os escapados da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre os que feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Versículo 21. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o resto dele se converterá. Está vendo? Quando ele fala de areia do mar, ele fala, é grande, é vasto, está espalhado. Mas ele diz que só o resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já a destruição. O Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: não temas, povo meu, porque habitas em Sião. A Síria, quando te ferir com vara e contra ti levantar o seu bordão, a maneira dos egípcios, olha só, um outro povo. Lembra que nós vemos lá em Apocalipse que o nome da última cidade se chama Sodoma e... Quem lembra? Sodoma e... Sodoma e Egito. Sodoma e Egito. Onde eu parei com o versículo? 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Entre aspas, que ele está falando: seja resiliente, tenha fé, permanece na palavra. Está sendo perseguido, está sendo afligido, está sendo árduo, mas calma, no momento certo eu virei com a minha indignação. Então, vamos lá para o capítulo 11. Já deu para entender um pouquinho o que é o resíduo, não deu? Só fazendo essa leitura, já deu para entender um pouco o que é o resíduo. Versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem é esse aqui, mano? Que rebento é esse? Jesus, não é isso? A profecia do tronco de Jessé é Davi.
Mas Jesus é a descendência de quem? De Davi. Então ele está apontando para Cristo. É uma profecia profética acerca do Senhor. E das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de todo, e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. A mesma palavra que está em Apocalipse 19. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, assim como ele fez com a besta do falso profeta. Versículo 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará, aí olha aqui como é que ele já apresenta uma característica. E morará o lobo com o cordeiro. Isso hoje acontece, irmão? O cordeiro, na verdade, é uma presa do lobo. O que eu acabei de falar anteriormente no período milenar? Haverá paz entre as nações, equidade, justiça, respeito, equilíbrio. E leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. Olha isso, mano. E a vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Olha que coisa louca, mano. O leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já desmamada meterá a mão na cova do basilisco, e não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade. Porque a terra se encherá, olha isso, a terra se encherá do quê? Do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria e do Egito. E ele vai dar aqui uma série de nomes de nações. Esses nomes aqui são interessantes, depois você pode até transliterar, que você vai saber aonde estão essas nações. Eu não fiz, mas é importante você fazer isso. Versículo 12. Ele fala até de ilhas aqui. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, ou seja, as tribos que estavam espalhadas, separadas, e congregará desde os 4 confins da terra, e desterrar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá, e serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente em Edom, em Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, ou seja, vai destruir esse governo, a obra de suas mãos, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer que atravessará com calçados, e haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Esse resíduo aqui, amado, é a igreja espalhada. Esse resíduo aqui é a tribo do Senhor espalhada sobre a face da terra, que nesse momento em que o Senhor vir,
ele vai ajuntar o seu povo. E assim como ele fez o povo sair daquele ambiente de opressão, que era o Egito na época, para levar para uma terra prometida, assim ele vai fazer com a igreja. É isso que essa profecia quer dizer. Se você pular um pouquinho lá para Isaías 66, fala comigo, que você já está aí no profeta, passa algumas folhas aí rapidinho. Alguém me ajuda aí, lendo o versículo 8, somente o versículo 8. Pode ler, irmão. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Amém. É possível isso aqui, amado? Nascer a nação num só dia? Mas no dia que o Senhor vier, essa nação vai nascer. E qual é a nação? A igreja do Senhor. É isso que ele está profetizando. Tanto que se você for ler Neemias capítulo 8, quando Neemias e Esdras acham o livro da lei, a Bíblia diz que o povo se ajunta. Esdras sobe num púlpito de madeira, ele pega o livro da lei e ele lê diante do povo. Olha o que está escrito. Neemias capítulo 8, escuta, versículo 1. E chegando o sétimo mês, esse sétimo mês aqui é profético, 7 fala de perfeição, 7 fala do sábado, sábado fala de descanso. E chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, e todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a este, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, o tipo de Cristo, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês. Fala do descanso da igreja, que a igreja se reuniu como um só homem. Pode uma nação nascer num dia? Pode. Quando Cristo vier, essa nação vai nascer. Porque não há uma diferença entre judeu e grego, entre judeu e gentil. Deus só tem um único povo, amado, um único povo. E isso tem que estar muito internalizado em nós. Referência bíblica para isso, Efésios capítulo 2, versículo 14 a 16. Quando você segue lendo Neemias, você vai ler no versículo 13 que ele já fala da festa dos tabernáculos. Logo após isso, o Senhor vem tabernacular com o seu povo, milênio. Agora, amado, vamos lá. Como esse povo vai coabitar? Como esse povo vai estar ali junto com a igreja, que está com o Senhor, reinando, dominando as nações? Primeiro ponto que você deve ter em mente é: haverá harmonia entre as nações. E por que isso é importante? Porque tem uma série de profecias que falam sobre isso. E por que isso é importante, amado? Porque hoje não há harmonia entre as nações. As nações não falam a mesma língua. As nações não entram em consenso. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Um tem uma lei, outro tem outra lei. Um tem um tipo de liderança, outro tem outro tipo de liderança. Um guerreia contra o outro. Então isso faz com que as nossas diferenças não nos unem, mas só nos separa, a ponto de um querer destruir o outro. Mas no milênio o Senhor vai estabelecer a harmonia entre as nações. Referência bíblica para isso, Miqueias capítulo 4, versículo 3, Salmo 2, versículo 6 a 9, Jeremias 23, versículo 5 a 6. E isso aqui é o detalhe, amado. E eu já estou quase chegando na minha parte final. Porque as nações, no período milenar, e eu não sei explicar isso, é um fato bíblico, tá? Elas terão longevidade de vida. Como a igreja está no corpo glorificado e a morte já não mais domina sobre a igreja, eles, para experimentarem esse governo,
eles terão longevidade de vida. Haverá paz, equilíbrio, nós vemos aqui. O leão comerá a palha, o lobo vai andar junto com a ovelha. Haverá equilíbrio, respeito, limite, mas haverá longevidade. Por quê? Porque na cidade do Senhor tem a árvore da vida. Não tem a árvore da vida? As nações não poderão comer do fruto da árvore da vida, mas elas vão ter acesso, numa certa medida, da folha da árvore da vida. E a Bíblia diz que essa folha é saúde para as nações. É interessante porque quem tem o hábito de tomar muito chá tem muita saúde, não tem, irmão? Tem equilíbrio. O corpo não é inflamado, o corpo não é inchado. Quem toma muito chá, quem tem uma alimentação mais adequada, tem uma saúde mais longeva, mais plena, não tem dores nas articulações, artrite, artrose, a engrenagem do corpo rangendo igual aquela engrenagem. Não, é tudo direitinho. A emoção da vida. Como quem diz, pode botar fora de mim? Estou todo escangalhada. Então, isso fala de como o Senhor irá manter essas nações assim. Vamos ler esse texto? Abra junto comigo lá, Apocalipse 22, amado. Me ajuda aí. O interessante disso tudo, eu vou ler aqui Apocalipse 21, eu queria que alguém me ajudasse lendo aí, Apocalipse 22, tá? A partir do versículo 1 até o 5. O interessante é que essas nações, elas terão uma restrição de acesso à cidade santa, aonde a igreja estará junto com o Senhor. Olha só, Apocalipse 21, 22. E nela não vi o templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o seu Cordeiro, e o Cordeiro. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, ou seja, prosperidade. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas percebe aqui, mano, viu? E a ela trarão, ou seja, as nações trarão a glória, a honra. Eles só trarão, mas eles não terão acesso, porque nela não entra abominação, mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. Lembra, olha para cá, lembra de quando Israel saiu do Egito? O que aconteceu? Quem lembra? Quem lembra o que aconteceu? Deus derramou as pragas, praga, a última praga, a morte dos primogênitos. O que o faraó, junto dos seus príncipes, fez com o povo de Israel? Quem lembra? Deram presentes? Opa, quem falou isso aí? Deram presente. Presente no tocante ao quê? Prata, ouro, tecidos caros, finíssimos, de púrpura. E o que o povo fez com esse recurso? Transformou em quê? Não, mas qual era o motivo? Fez isso, ok. Mas qual era o propósito disso daí? Para construir o tabernáculo. O tabernáculo. O propósito era para construir o tabernáculo. E o período milenar fala desse período em que o Senhor está tabernaculando com a igreja. De novo, ele está trazendo a mesma informação. E eles terão glória e honra.
para a cidade. Para quê? E lembra que nessa cidade a Bíblia fala de pedras preciosas, de toda uma estrutura gloriosa? Pode ser literal, pode ser espiritual? Não sei, Deus o sabe. Por isso que eu falo de eternidade não revelada. Eu prefiro não afirmar nada. Então isso aqui é muito interessante. Quem abriu aí? Apocalipse 22. Versículo 1. E mostrou-me o rio puro de água da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, da outra ponta do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. A folha da árvore é para quê? Saúde das nações. Saúde das nações. Versículo 3, amigo. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto na sua testa, e estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todos sempre. Lê o 14, amigo, por favor. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, a igreja lavou a vestidura no sangue do Cordeiro, ela tem o direito. Agora, as nações não. Então, por misericórdia, Deus permitirá que eles tenham acesso às folhas da árvore da vida, que é a saúde. Saúde fala de longevidade. Então, eles terão longevidade, mas tem a profecia que fala sobre isso. E eu quero te convidar a ler esse texto junto comigo, Isaías 65. Então, o primeiro ponto é harmonia entre as nações. Hoje não há, no milênio terá. Como eles vão coabitar? Eles vão habitar porque o Senhor dará a sua lei e eles vão obedecer, eles vão submeter, e eles terão longevidade. Longevidade. Pastor, eu tinha um pensamento que essa árvore da vida, essa árvore, as folhas dela seriam os que estariam ali vivendo os 1000 anos, mas não é. Não é. Percebe como é que esses detalhes são interessantes? A gente ter essa sensibilidade. E também, pastor, o portão da cidade, a Nova Jerusalém vai estar aberto, mas eles vão poder entrar os não. Exatamente. Imagina a angústia. Imagina, é tipo assim, você está passando de frente para um sítio bonitão, aquele sol dando moca, o sol de boné para trás, testa franzida, aí você olha assim, você olha dentro do sítio, aquele sítio é um paraíso, e fala, rapaz, que sol, que paraíso. Aí você vai assim, tentando entrar, quando você tenta, parece que tem uma parede magnética que não deixa, vai ser mais ou menos isso. Eles não terão acesso, não poderão entrar, olharão, verão, mas não poderão. Angústia. É nesse grão que ela também, o espírito aí, o tamanho dela, a tamanho tudo. Exatamente. Abriram aí, Isaías 65? Meu pastor, empresta sua voz bonita aí, meu pastorzão. Sua voz afinada. Versículo 1? Não, vai a partir do versículo 19. Divulgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Só um momento, a Bíblia diz que ele vai enxugar nos nossos olhos o quê? Então ele vai cessar, isso é profecia. Não haverá futuro. Continua. Nunca mais haverá voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Opa, então está apontando para o milênio, tá?
Mas o que você acabou de ler aí? O velho vai o quê? O jovem, né? Os jovens. O que vai acontecer com ele? Morrerá com 100 anos. Existe jovem de 100 anos? Existe? Só um milênio. Longevidade. Mas isso não significa que não vai haver morte. Vai haver. Eles vão experimentar a morte. Por que eles vão? Porque a morte é o último inimigo a ser destruído. Mas vai haver morte no milênio. Vai haver. Continua. O jovem morrerá com 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Lembra lá das profecias? Eles vão trocar suas lanças por quê? Enxadões. Eles vão produzir. Terão saúde? Terão saúde. Terão longevidade? Terão longevidade. Mas vão ter que produzir para viver. Continua. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Então haverá morte no milênio? Sim. Não vai nascer mais criança. Oi? Ainda não vai nascer mais criança. Não entendi. Não vai nascer mais criança, então. É uma pergunta bem pertinente. Bem pertinente. Essa parte do versículo 20 ainda que fala assim, ó, não haverá mais não haverá mais nela crianças de poucos dias, nem velho que não cumpre seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Aí é que tem um ponto e vírgula, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Entendi. Porque, como eles ainda estarão com a semente do pecado, que o salário do pecado é a morte, e o último inimigo a ser destruído é a morte, isso acontecerá. Então ainda tem pecador. Pecador, o povo que não tem acesso à cidade. Entendeu? Agora, a pergunta ali da irmã, eu também pensei sobre isso. Alguns acreditam que nascerá criança desse povo que terá longevidade, que são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Só que fica aquela incógnita. Qual? E isso são suposições, tá, mano? Estou falando assim, por falar. Se nascerá criança no milênio, e essas crianças terão longevidade, crescerão, essas crianças, ao morrer, terão eternidade ou serão condenadas? O que vocês acham? Se ainda tem a semente do pecado ali, significa que vai ser de acordo com o proceder deles, né? Ainda. Eu julgo dessa maneira, entendeu? Eu julgo dessa maneira. Mas há quem diga que nascerá. Alguns acreditam que não. Mas o texto, ele dá-se a entender que sim. Fala. Não fala que as crianças colocarão as mãos em nível de cordas que não serão mordidas? Entendeu? Então haverá criança. Aonde que afirmam que nascerá. E terá esse equilíbrio, em que elas não serão feridas, mortas. Né? Aí, peraí, apareceu uma dúvida.
Eu creio que vai nascer criança no milênio. Porque Jesus fala que no céu não se casa, não se dão em casamento. Aí há o arrebatamento. Aí o corpo já foi transformado. Então, sim, são iguais anjos. Sim. A igreja não se casa, não se está em casamento após a glorificação. Agora, aqueles que sobreviveram à ira de Deus, eles não são igreja. Eles terão, aspas, o privilégio de ver o reino milenar do Senhor. Mas aí o senhor está falando de quem está fora da cidade. Fora da cidade. Entendeu? Mas porque se essa parte aqui não está falando sobre... Depois vai ser tudo destruído. Não entendi, meu. Fala comigo não. Fala que vai ser tudo destruído. O que? O povo todo? É. Não, meu irmão, mostrei aqui biblicamente aqui. O profeta Jeremias, ele teve essa perspectiva, mas a perspectiva da visão dele. E eu dei até um fundamento aqui que ele fala com Daniel, olha só, seles a visão porque não é para o teu tempo. Como para Jeremias, também não era para o tempo dele. Já no Apocalipse ele diz, não seles a profecia. Não seles, porque próximo está. Então eles tinham uma perspectiva da profecia que não fazia sentido Deus revelar para eles o todo, porque não fazia sentido, porque não era para o tempo deles. Entende? Agora, o povo todo, a terra toda, não será destruída. Eu mostrei biblicamente isso aqui na primeira oportunidade. Fala, Cris, o que está falando? Essa parte aqui ficou um pouco confusa, porque, tipo assim, tem um subtítulo aqui, não sei que na parte da Bíblia, está escrito Novos Céus e Nova Terra. Ele começa a falar sobre como vai ser os novos céus e a nova terra, né? Só que aí fica bem confuso, porque a gente não entende se ele está falando só da igreja aqui ou se está falando de todo mundo junto. Sim, porque o exemplo que eu me deu ali, ele falou assim, não, mas não se casa, não se deu em casamento. A questão é, o milênio não é no céu, o milênio é onde, gente? Na terra. E ainda sendo na terra, haverá essas nações, e a igreja estará aqui. E depois que passar o milênio, aí sim, Satanás é solto e ele engana quem? Ele engana quem? As nações. As nações. E o que ele vai conseguir enganar? Porque neles tem a semente do quê? Do pecado. Entende? Foi mais ou menos? E algo aqui interessante, amado, que eu estava lendo, que diz aqui assim, ó, no versículo 22 ainda do profeta. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Esse detalhe aqui eu falei, rapaz, isso aqui, por que ele quis dizer isso aqui? Eu fiquei com esse negócio na cabeça. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E as respostas que eu tive é que ele está falando de eternidade. E eu fui fazer uma pesquisa, mano, sobre as árvores mais antigas do mundo. Eu não sabia, tá, mano? Eu não sabia que tinha árvore com essa datação toda. E é algo assustador, mano. As árvores mais antigas. Uma delas é chamada de Matusalém. Um pinheiro, e é um nome aqui diferente. Vou tentar pronunciar, tá, mano? Não ria de mim, não ria. Pinheiro Bristecone, da Grande Bacia, com mais de 4.800 anos, localizada nas Montanhas Brancas da Califórnia. Ela é a árvore não clonal mais antiga conhecida. Tem uma outra árvore aqui, que também é um pinheiro. Ela tem o nome de Prometeus. Essa árvore aqui, ela tem 5.000 anos. Ou tinha, né? Porque ela foi cortada para pesquisa em 1964. Ela tinha 5.000 anos, só essa árvore. 5.000 anos. Tem uma pesquisa aqui que mostra como que faz essa datação das árvores. Tem o cipestre da Patagônia, que é no Chile. Ela tem 3.627 anos. Uma oliveira
ou sinistre. Ela tem 5.000 anos e podem chegar até 6.000 anos. E a árvore de Gilboa, no caso era um fóssil, essa daqui é a coisa mais estupenda. Nessa pesquisa desse fóssil aqui, eles conseguiram datar aproximadamente de 380 milhões de anos os fósseis dessa árvore aqui. Então, o que Deus mostrou para o profeta é: assim como algumas árvores vivem muito mais do que qualquer ser humano, assim será o meu povo, viverão por toda a eternidade. E árvores assim, amado, algum ser humano rega ela? Quem que sustenta essa árvore? Quem sustenta essa árvore? Assim o Senhor sustentará o seu povo. Por isso que ele diz que os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Assim eu entendi. Amado, chegando no final para a gente terminar, já bateu 21. Após o milênio, Satanás é solto, não é isso? No versículo 7 de Apocalipse 20, Satanás é solto, e diz: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Após esse evento, acontece o grande trono branco. E aí ele vai julgar quem? Esse povo que estava lá. E aí eles serão julgados sabedores de por que eles estarão para serem lançados no lago de fogo. Versículo 11. E viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Note que aqui o último inimigo a ser morto, a ser destruído, é a morte, e o inferno é lançado no lago de fogo. Isso está confirmado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 a 26, diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E aí, amado, a partir daí é o que eu chamo de eternidade não revelada, que é a promessa que ele nos deu. Acredito que eu ainda volte a falar um pouco mais do milênio. Acredito que eu volte, porque de fato é um mistério, mas é um mistério que tem ali as suas coisas claras, as suas coisas não tão claras, mas é um fato. Talvez eu volte a falar acerca do milênio. E a partir de que ele julga aqueles que não passaram na primeira ressurreição, ele lança no lago de fogo, ele lança no lago de fogo a morte, ele lança no lago de fogo o inferno, e aí sim, eternidade para sempre com o Senhor. Amém, amados? Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus Cristo. Pastor, última perguntinha. Pode falar, meu amado. Aquele anjo
que o Senhor fala que passou no Egito, que matou aquelas crianças, foi o anjo do Senhor ou o anjo da morte? É um anjo do Senhor para executar a ordem do Senhor. Então ele não tem uma definição de anjo também. Da morte não, ele obedeceu uma ordem. Então por que fala que o último a ser destruído é a morte, como se fosse um ser? Porque de fato a morte ela é como se fosse uma entidade. Por exemplo, enfermidade na Bíblia, ela trata como se fosse um ser. Um ser. E o espírito de enfermidade saiu dele ou dela. A Bíblia trata assim. Trata como um ser. Um ser. Então tem essas características. Mas essa associação desse anjo que executou, não é que ele é um anjo da morte. Ele é um anjo que executou uma ordem do Senhor. E a ordem era, se não tiver a marca do sangue, execute. Entende? É assim, os anjos eles obedecem, irmão. Eles obedecem. Se Deus fala, é isso, ele vai lá e faz. Simplesmente. Amém, irmãos? Podemos terminar? Vamos orar então em nome de Jesus Cristo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nós. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu plano redentivo, obrigado pelo teu Espírito, que é o selo da nossa redenção. Pedimos a sua iluminação, Senhor, para entendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Deus, em letras claras. E ainda assim, ó Deus, se não ficar muito claro e óbvio para nós, ainda assim no Senhor confiaremos. Mas pedimos a iluminação do teu Espírito para entender a sua vontade sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo plano da redenção que foi preparado antes da fundação do mundo. Isso fala, Senhor, da sua soberania, do seu governo, que o Senhor em momento algum perdeu o controle da história. Tudo está, Senhor, em tuas mãos. Por isso, ó Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor sustente a tua igreja, Senhor, nos momentos mais difíceis que hão de acontecer, que nós possamos permanecer firmes na fé, inabaláveis, ó Deus amado, a ponto mesmo de não termos a nossa vida por preciosa. Por isso, Deus Santo, lapida em nós, Senhor, o caráter de Cristo, para sermos semelhantes a Cristo, como filho amado, em que o Senhor possa ter alegria e prazer, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão, Senhor, que eles possam ser abençoados, edificados com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, coloque nos nossos olhos o desejo pela eternidade, Senhor. E essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, termos desejo pela eternidade, termos um desejo pelo transcendente, Deus. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nós. Pedimos ainda, Deus, ao Senhor em uma oração, que o Senhor tome a direção de tudo que for feito, Senhor, no sábado, no evento das crianças, que tudo que for realizado lá seja para a glória do Teu nome, que o Senhor possa guardar todas as pessoas que estarão lá, em nome de Jesus, e que nenhum mal venha acontecer, Deus, em tudo que Teu nome venha ser glorificado. Te damos graça por tudo, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que o Senhor assim nos abençoe. Amém, amados? Pelo amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê e que recebe, se você desse, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se o Senhor é por nós, Quem será contra nós? e operando o nosso Deus, foi Ele que operou, ninguém pode pedir a nossa parte. Senhor, Deus abençoe uma noite maravilhosa em nome de Jesus, amado.